Olá meus amigos investidores, mais uma vez estamos aqui formando esse vídeo exemplar para você que está começando a investir agora, você que está formando a sua carteira, ainda não sabe em qual ativo investir. Muito prazer, meu nome é Michel Florentino e eu estarei com você até a independência financeira. Nesse canal eu mostro passo a passo como investir, mostro detalhes sobre os ativos. Ativos eu falo que em modo geral, por exemplo, fundo imobiliário, ações, entendeu? Fundo do exterior e essas partes assim que eu falo como modo geral, que são dados no nome de ativos, tá ok? Hoje vamos falar sobre um fiagro, gente. Um fiagro que é o dado o nome de... O código é RURA11, tá? RURA11. Ele lucrou, gente, o 18,5 milhões de dividendo, hein? Pagando, vamos dizer, a Selic, né? Vamos dizer a Selic, ou seja, diretamente com CDI, que acompanha a Selic com 10% percentuais, tá? Vou diminuir minha tela e vou mostrar passo a passo sobre esse fiagro. Bom, gente, vem logo dizendo aqui, ó, RURA11 Fiagro fatura 18,5 milhões e dividendo rendem 14,9% ao ano. Veja o valor. Aí vem aqui, ó. O Fiagro RURA11 divulgou o seu relatório gerencial mais recente, informando que o fundo registrou resultado contábil de 16,6 milhões em fevereiro de 2026. No período, as receitas do fundo somaram 18,5 milhões, enquanto as despesas registradas ficaram em 1,6 milhão. Ou seja, 1 milhão e 600 mil, tá? O valor ficou abaixo do desempenho observado no mês anterior, quando o Fundo RURA11 havia alcançado 18,5 milhões. Com base nesse desempenho, o fundo realizou a distribuição de 12 centavos por cota aos cotistas, mantendo o mesmo patamar de pagamento observado em janeiro. Considerando a cota patrimonial, o rendimento equivalente a um retorno anualizado de 14,90%, já em relação ao preço de mercado do fechamento de fevereiro. O dividendo corresponde a uma rentabilidade anualizada de 16,80%, tá ok? Os dividendos do RURA11 permanecem isentos de imposto de renda para investidores pessoas físicas. Ao final do mês, o fundo acumulava ainda 20,6 milhões em reserva de lucro contábil. Como ficou a carteira do Fiagro RURA11 no final de fevereiro? A carteira do fundo RURA11 permaneceu fortemente concentrada em operações de crédito ligadas ao agronegócio. Ao término de fevereiro, cerca de 86% do patrimônio líquido estava alocado em crédito do agro. Aí vem aqui, ó. O portfólio mantém diversificação, reunindo atualmente 58 devedores distribuídos entre diferentes regiões do país e variados segmentos de produtos agrícolas. Durante o mês, a gestão realizou algumas movimentações na carteira. Entre elas, destacou-se uma nova alocação em um CRA emitido pela Alibem, empresa do setor frigorífico com atuação em suínos e bovinos nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O Fiagro RURA11 também adquiriu uma posição em CRA da Minerva, aproveitando uma taxa considerada atrativa em relação à marcação a mercado. Então, gente, vem com essas modificações e beneficiando mais e mais o RURA11, que é um fiagro. Se você não tem um fiagro na carteira, não é obrigado a ter, mas sim é uma forma de diversificar sua carteira. No entanto, se você observar, o setor do fiagro ele é muito forte no Brasil.
Então ele tende a se valorizar mais e mais. Lógico, tem as suas oscilações também, mediante ao governo, a taxa Selic e muito mais. Vamos ver como está andando esse Fiagro, tá ok? Pronto, pessoal, estamos dentro do Investidor 10 com o código RURA11, que é da Itaú Asset Rural Fiagro, tá ok? Mas antes de mais nada, gente, você que não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, tá? Assim o YouTube vai perceber que nossos vídeos estão sendo relevantes e está ajudando mais e mais os investidores a caminhar no mundo dos investimentos, até alcançar a liberdade financeira. Isso que é muito bom, né? Lembrando, gente, que esse Rura 11 é um Fiagro de base 10, tá? Que no momento está custando R$ 8,94. Ele entregou um yield nos últimos 12 meses de 14,35, hein? O PVP tá batendo 0,86, ou seja, tá com 14% de desconto, tá muito bom, tá? Liquidez diária deles, gente, tá em quase 3 milhões, hein? 2,82 milhões por dia. Tá bastante negociado. A variação nos últimos 12 meses variou positivamente de 36,7%, hein? Muito bom. Em um ano, olha como ele vem se valorizando cada vez mais, gente. Logicamente com essa cotação ajustada. E se você colocar em cotação padrão, olha só, não tem de muita diferença, porque está se rentabilizando normalmente, isso é muito bom. Quando você coloca em 5 anos, que é a máxima dele desse ano, ou seja, ele começou no mês 3 de 2022, ele teve uma queda, como muitos fundos ou ações, quando dá o seu IPO, tende a valorizar um pouco, depois mergulha, depois que vai automaticamente se recuperando, assim como está acontecendo com esse Fiagro. Lembrando que é uma cotação padrão. Quando você começa a reinvestir seus dividendos, o que acontece? Ele tende a se valorizar mais e mais, e assim alimentando a sua bola de neve e trazendo mais juros compostos para sua carteira. Se você faz um plano de 10, 15 anos para poder alcançar sua liberdade financeira, com os dividendos ela diminui mais e mais. Conforme você vai investindo e reinvestindo seus dividendos, o plano do seu tempo de determinado que você pôs investindo vai diminuindo mais e mais até chegar ao determinado valor, ok? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Gente, como eu já falei para vocês, esse Fiagro é da Itaú Asset, tá? Tem participação. Tipo de fundo é outros, prazo de duração ele também traz indeterminado, isso é muito bom. O tipo de gestão é ativa, tá? Não é passiva, é ativa, bom também. Taxa de administração ele cobra 1% ao ano, tá? Ele não traz vacância porque é um fundo de papel, mas em base de Fiagro, tá? Número de cotistas ele está um pouco acima de 90 mil cotistas. Cotas emitidas já passou de 160 milhões de cotas, tá? E o valor patrimonial, gente, está em R$ 10,32, tá? O valor patrimonial por cota. E o valor patrimonial do fundo está em 1 bilhão e 65 mil, tá? E o último rendimento ele entregou a 12 centavos por cota. Tá pagando bem, tá? Tá pagando bem esse fundo. Tá? Se eu tivesse investido R$ 1.000 em 2 anos, eu estaria com R$ 189 de lucro, tá ok? Ele é um ativo que, em comparação com o IFIX e o CDI vem subindo naturalmente, né? Devagar, mas vai subindo. E ele está acompanhando o IFIX. Somente aqui nessa parte que foi no início de janeiro, que ele passou o IFIX, está entre o IFIX e o CDI, está acima do IFIX. Que o IFIX é o índice que acompanha que os fundos imobiliários acompanham ele, tá? Aqui é uma pequena comparação. Lembrando que esses ativos aqui, todos eles são Fiagros, tá? Vou colocar aqui, ó, todos eles que estão aqui, ó, são Fiagros. Todos eles, não tem um, ó, Rura 11, KNCA 11, Vigia 11, RZAG 11, FGA 11, BTRA 11, BBGO 11, EGAF 11, JGPX 11, CPTR 11, GCRA 11, DCRA 11. Todos eles são Fiagros, certo?
Uns pagam um yield maior, outros pagam menor, mas lembrando que o yield é uma balança, gente. Conforme o preço do ativo vai abaixando, o yield vai aumentando. Você nunca se compara a ele. Se vocês observarem, a maioria que pagam o yield imenso é porque o preço está abaixo. Ou então, como vou fazer uma pequena comparação, o Vigia 11. Vigia 11 está com o PVP 1.01. Está acima do preço, certo? Precificou bastante. Mas por que está pagando um yield de 17,57%? Por causa da taxa de negociação daí está muito altíssima. E conforme vai aumentando a taxa, vai aumentando o risco de você tomar uma inadimplência, tá? Não você, mas sim o Fiagro. Porque os credores, como a taxa está bem elevada, os credores traz mais risco de chegar e ficar inadimplente com o Fiagro, tá ok? Então ele paga mais, mas portanto ele corre mais risco de receber um calote de algum credor, tá ok? Então, se vocês observarem, o PVP está acima, mas o yield também está acima. Ele oferece mais porque tem mais risco. E o Rura 11 ele está um pouco abaixo do... O yield está um pouco abaixo, está 14,35%. E o PVP está descontado de 14%. Olha a diferença de um para o outro. Igualzinho o RZG11, que está entregando um yield de 16,45%. E o PVP ainda está com 6% de desconto. Então tem essa diferença. É bom vocês acompanhar, tá ok? Valor de mercado, ó, se vocês observarem, ó, tá 1 bilhão e 65 mil, que é o Rura 11. O maior que temos aqui é o KNCA11, tá? KNCA11, que tá com 2 bilhões e 200 mil, tá? Então, esses são os maiores. Tem o KNCA11. Só fica abaixo do KNCA11. E o outro aqui também. Não, só ele só. O restante é tudo abaixo do Rura 11, tá ok? Vamos ver mais alguma coisa. Ele entrega um yield, gente, ó, como eu venho falando para vocês, ele está entregando um yield de 1,35% ao mês, tá? E 14,35% ao ano. Sempre é bom acompanhar isso. Em um ano, a máxima que ele entregou foi 1,35, como mostrei para vocês. Quando coloca em 5 anos, olha assim, em 5 anos, a máxima que ele entregou foi aqui, ó, 1,35, 1,35, 1,36. Foi a máxima que ele entregou, mas foi na pandemia, foi em 2022, quando estava saindo a pandemia. No entanto, agora ele está entregando 1,30. E aqui 1,35. Está um pouco abaixo só nesse mês agora que entregou, tá ok? Fevereiro. Em um ano, a máxima que entregou foi 12 centavos, que foi de janeiro e fevereiro. Quando coloca em 5 anos, ele entregou bem mais, porque quanto mais porcentagem, mais dinheiro põe na conta, mais dividendo põe. E ele entregou a máxima de 14 centavos por cota, gente. A máxima de 14 centavos por cota. Quem quiser investir nele, lembrando que esses vídeos que eu posto não é recomendação de investimento, mas sim de análise, para você analisar e ver se é uma boa pôr na carteira de vocês. Eu coloco o lado negativo, o lado positivo. No entanto, esse Fiagro, no momento, está sendo um lado positivo. Por quê? Porque ele é do Itaú. Itaú é uma gestora muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. Mas tem os outros lados também, tá? Como esse Fiagro, se você observar, vou colocar aqui na máxima dele, ó, de pagamento. Ele teve a máxima de pagamento, gente, que foi no mês 4 de 2022, que ele começou a pagar. Ou seja, 3, 4, 5, 6. Ele tem 4 anos, ele vai fazer 4 anos de existência. Assim como muitos fundos que começou na Bolsa em 2019, 2020. São poucos fundos, ainda mais Fiagro, que são novos na carteira, novos na Bolsa de Valores. E ele vem pagando frequentemente, tá? E o datacom dele na virada do mês e a data de pagamento é bem no início do mês. A primeira semana do mês ele vem fazer um pagamento com 12 centavos por cota, que foi a máxima do mês de fevereiro e do mês agora de março que estamos. Que ele pagou 12 centavos por cota, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Esse fundo, gente, é um fundo de Itaú A7, como mostrei para vocês, que é da Rural Fiagro, tá?
Ele possui, gente, atualmente 160 milhões 99.509 cotas emitidas, tá? E entre 90.706 cotistas. Então, ou seja, ele tem uma base de cotista muito boa, tá? Não tá tão baixo e bastante cota circulando. Então vale você pensar, é uma boa investir nele e tá lucrando bastante, tá? Mas sendo que o Fiagro é um setor que oscila muito, tá? Traz seu risco também para o Brasil, mesmo sendo um setor forte, que é o setor do agro, tá ok? Mais uma vez fica essa dica, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o canal, vocês que acompanharam o vídeo até nesse exato momento e não se inscreveu no canal, só apertar o botãozinho, gente, inscreva no canal que não vai perder nada, só vai ganhar. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque cada vídeo que eu postar vai ser um passo à frente a você a caminhar no mundo dos investimentos, até você concluir a sua etapa e receber a independência financeira, tá ok? E dá aquele like para fortalecer mais e mais. Muito obrigado a todos. E para quem não sabe, para quem não conhece, meu nome é Michel Florentino e eu estarei com você até a independência financeira. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau.